né? A ter uma rentabilidade melhor do que a poupança e também começar a receber renda passiva, né? A tirar aquela mentalidade do brasileiro do medo, né? De investir e ajudar as pessoas a ter um melhor fruto do seu suor, né? Por isso que eu chamo o grupo de não poupe, né? Porque poupar não é mais negócio. E aí eu vou mostrar na palestra aqui, essa é uma palestra resumida, né, daquela que eu fiz. E assim, eu vou mostrar aqui com fatos, né? Coisas que estão acontecendo agora e que pode te ajudar, Danilo. Pode ajudar eu não coloco o investimento em renda fixa e renda variável como uma fonte de renda principal. Assim, não vai substituir o teu trabalho, né? Essa é a minha visão, né? Não vai substituir o teu empreendimento, aquilo que tu se capacitou e que tu formou. O investimento eu vejo como algo que vai aumentar o teu patrimônio, é um plus, né? É, uma, é um adicional, é alguma coisa que vai ajudar os teus rendimentos a melhorar. Então ele vai somar, né? Eu não gosto da visão daquela do que compra uma ação no dia para vender no final do dia e ter um lucro no dia. E aí, Evandro? Seja bem-vindo aí. Eu gosto da visão de se tornar sócio, entendeu? Você escolhe boas ações, escolhe boas empresas e boas empresas têm bons resultados, elas crescem, elas dão lucro e elas geram dividendos e juros de capital que a gente vai estar falando mais na frente. Então, deixa eu iniciar aqui a apresentação. Eu estou dando um exemplo aqui de duas operações que eu fiz que me deu um lucro de R$ 2.300 no meio da crise, né, dessa crise agora. Eu também coloco aqui, não é uma recomendação de compra, né? Eu só estou compartilhando um conhecimento para vocês. Então, aqui, ó, vem um histórico da Bolsa, eu peguei aqui de 20 anos, né? 2000 para cá. Olha esses pontos aqui, o 2, o 3, 4, 5, 6. Em vários momentos da história, né? Até listei aqui, plano cruzado teve uma queda de menos 36%. No plano Collor, né? Lá em 90, quando teve o confisco, chegou a cair 56% no mês de março, né? Já pensou, foi uma coisa horrível. Teve pessoas que atearam fogo em si mesmo na frente do Congresso, né? Não sei se vocês se lembram. É, em 98 a moratória da Rússia, em 2000 a quebra das empresas.com, né? Então foi uma coisa horrorosa que aconteceu, né? Várias pessoas investiram todos os seus todos os seus recursos, né? Às vezes até alavancaram, venderam casa, venderam coisas para investir e aí colocaram todos os ovos na mesma cesta e a empresa vai lá e quebra, né? Que foi a chamada bolha.com, e a crise do subprime, né? Quando o mercado americano quebrou por conta daqueles a hipoteca da hipoteca da hipoteca, né? Que o americano fazia para comprar uma casa maior, uma outra maior, uma outra maior. Imagine um país inteiro fazendo isso e acabou quebrando por conta da inadimplência, né? Aí a crise do impeachment da Dilma, a JBS, né, com aquele Wesley Day, quando ele fez a delação, o negócio foi terrível. Então, o que, que você vê aqui? Que se eu for olhar só para as quedas, eu vou dizer, pô, isso aqui não é para mim, né? Se você não tem estômago, não meta sua cara em bolsa. Mas se você começar a olhar com uma visão de longo prazo, né, você vai ver que, olha só, se eu começasse a investir aqui no 1, a tendência no longo prazo, olha onde está. No 1, a bolsa ela estava abaixo dos 11 mil, né? E olha onde está no 6 agora. Hoje, eu fui ver hoje, estava em 93 mil pontos, né? Mas com a queda, deixa eu até alternar aqui, coloquei o gráfico aqui ó, da recente, com a queda, a bolsa chegou a 63 mil pontos, né? Deixa eu abrir aqui no gráfico.
para vocês olharem com mais detalhes. Ó, aqui é Ibov. Ibov, deixa eu pegar os últimos 3 meses. Tá aqui, ó. Olha só, chegou a... Caramba, chegou a 62, 61. Então, assim, foi uma queda ali lá de cima, de cento e poucos mil, né? Para 60. Foi uma queda muito brusca. Aí o cara vai ver, pô, a bolsa não presta, né? Se for olhar só no curto prazo ali, no pedacinho, é ruim. Mas se eu abrir aqui, ó, para um ano, tava um patamar que de 100 mil caiu, não é legal. Mas se eu olhar para 5 anos, ó, olha aí que maravilha, né? Aí tu já vê essa linha, vou colocar daqui, né? Essa linha de tendência aqui, ó. Olha que maravilha. Mas caiu, mas beleza, mas na média, olha só. Olha só. Ele tem um crescimento. Eu consigo até medir aqui para ti, ó. Vamos dizer que eu tivesse comprado aqui na alta, né? Que é um grande erro. Mesmo se eu tivesse comprado na alta aqui, 5 anos atrás, eu teria tido ainda uma rentabilidade aqui de 84%. Mas isso aqui é só um exemplo. Agora, os caras mais experientes, né? E o que eles fazem? Olha aí esse exemplo aqui, ó. O cidadão comprou no meio da crise aqui em 2003 e vamos dizer que ele tenha mantido esse ativo, uma empresa boa, até hoje. Olha, deu 825 pontos de rendimento. Isso é incrível, né? Mas você vê que não é uma coisa que acontece em um mês, 2 meses. É longo prazo. É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha aqui, no caso do exemplo aqui, 825%, isso aqui é um rendimento real, né? Desde 2003 até 2020, né? Aí vem um alerta, né? Parece incrível, né? Beleza, a bolsa estava a 63 em março, já subiu, já está em 93. Aí vem o efeito manada. O efeito manada é o seguinte, acontece das duas formas, né? Uma é quando a bolsa está subindo, ou seja, pô, tá incrível, a bolsa está quase, está chegando aos 100 mil pontos de novo, vamos comprar. E todo mundo, todos os CPFs, né, nós somos chamados de sardinhas, né? Porque o nosso capital para investir não se compara com as grandes corretoras e os bancos, né, que têm poder de compra grande, né? O nosso investimento é pequeno. E vai todos os sardinhas juntos, né? Começa a comprar, mas compra caro. Aí o que acontece? Tem uma crise, aí dá uma queda brusca na bolsa, aí o sardinha se desespera. Ai, meu Deus, a bolsa não presta, eu vou perder. Vê o valor da ação cair, né? Aí se desespera, comprou na alta e vende na baixa, ou seja, ele vai perder dinheiro, né? Então, o que acontece? O efeito manada é isso. A galera corre para o precipício. Né? Esse que é a pessoa que é inexperiente e quando ela não é emocionalmente controlada, ela faz isso, porque ela não tem visão de sócio. Quando você abrir o seu negócio, né? Com certeza, aqui eu estou com 2 empreendedores aqui, né? O Danilo e o Evandro. Quando você abrir o negócio, na primeira crise, com certeza você não pensou, eu vou vender isso aqui e vou chutar o balde. Não. Vamos enfrentar isso aí, né? Vamos passar por essa crise. Vamos ligar para os clientes, correr atrás, descobrir outras formas de vender o serviço, né, etc. Então, é o mesmo pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai investir em ações, né? É você se tornar o sócio dessas empresas. Por isso que você precisa de critérios bons para escolher essas empresas, né? Não só baseado em um vídeo que viu na internet ou um bizu que alguém passou, né? É muito perigoso. Você precisa tomar essa decisão como se fosse fechar um negócio aqui no mundo físico, né? Então, olha aí, ó, esse exemplo aqui é um exemplo de trade de curto prazo, né? Mas não é de um dia, né? Não é day trade, né? Que é o negócio feito no mesmo dia. Esse é um papel que eu comprei que eu tenho na minha carteira, né? Então, aqui no exemplo, eu comprei nesse dia aqui, no dia 16 de março, né? Aqui você vê, vou já mostrar o valor dele. E, olha aí, março, abril, maio, quase perto de junho, eu vendi. Porque eu queria esse recurso para mim reposicionar ele em outro ativo da minha carteira. Então, eu reinvesti esse valor. E olha só quanto que foi de rendimento aqui, ó.
Nesse pequeno período aqui, ó, comprei na crise, essa operação, uma compra, e agora, no final do mês passado, né, em maio, uma venda. Tive um lucro de um rendimento aí, ó, 32%. Vou mostrar aí para vocês como é que foi o cálculo dessa operação, né? Então, dia 13, eu comprei 5 lotes, foram 500 ações, do preço de 14,70 desse ativo. Aí o valor total com a corretora, né, 7.388. E no dia 25, ó, eu preciso de um recurso para comprar um outro ativo que estava bem em conta, que já fazia parte da minha carteira, né? Então eu diminuí a posição nessa empresa para eu aumentar em outra para balancear a minha carteira, né? Ou eu podia ter usado de outra forma, né? Podia ter com esse valor dá para ter comprado uma geladeira nova, né? Por exemplo. Então assim, com lucro, né? Eu estou falando. Eu vendi, olha aí, ó, a 19,43, ou seja, foi um rendimento de 32%, e no final foi 9.757. Então, assim, ó, com essa operação, eu fiz outras, né? Não fiz só essa. Vamos comparar com a poupança um pouco, né? Só para no caso da poupança, está estimado que no ano inteiro, se você tem dinheiro na poupança, você vai render apenas 2,1% no ano todo de 2020, né? O IPCA, que é a inflação, que é o indicador calculado para definir a inflação, ele está estimado em 1,97 ao ano. Esse valor vai variar por causa que a gente está em crise, então esses cálculos estão variando bastante, mas na média é isso aí. Então eu fiz o cálculo em uma base estatística aqui, comparando um com o outro, né? No final deu 0,127%, né? Ou seja, arredondando da 0,13% de retorno real, ou seja, a poupança pode estar dando um rendimento de 2,1, mas se você tirar a inflação, descontar a inflação, que vai render mesmo é 0,13. E no ano passado, em agosto do ano passado, estava dando menos 0,40%, ou seja, quem deixou na poupança no passado perdeu dinheiro, né? Então aqui está praticamente no 0 a 0. Aí eu fiz um cálculozinho aqui, ó. Vamos dizer que você tivesse colocado na poupança. Você suou bastante, teve um lucro aí na venda dos seus serviços e conseguiu juntar 10 mil reais. Aí você, quer saber? Vou colocar na poupança. Aí vai no final do ano aparecer esses 210 reais de rendimento. Só que no final do ano o dinheiro vai estar valendo menos por causa da inflação. Então, tirando a inflação, na verdade, o que rendeu? Qual foi o rendimento real? Só 13%. E aí, ó, como eu mostrei para vocês, em uma operação, né? Só voltar aqui. Em uma operação, olha quanto que eu consegui de rendimento, né? Em bem menos tempo, assumindo um risco maior, né? Renda variável, né? Podia ter acontecido o contrário, podia ter dado errado, né? Mas é claro que eu sabia o que estava fazendo, onde eu estava apostando, né? E agora eu vou dar uma pincelada em renda passiva, né? Isso aqui, gente, isso é uma delícia. O que é a renda passiva? É você tem a sua carteira, né, de ações, de empresas boas, de empresas que dão lucro, de empresas que crescem nos últimos anos, que têm uma boa posição no mercado, que vendem bem, que têm uma boa fatia do mercado que elas atuam, e elas são obrigadas por lei a distribuir os lucros com você, né? Então, se você tem uma posição em ações com ela, ele vai pegar esse valor do dividendo, vai multiplicar pelo seu número de ações e vai jogar e vai devolver para você, porque você é sócio da empresa, né? Então, empresas boas, né? Empresas que dão lucro, elas são obrigadas a distribuir isso aí para você, né? Não são todas, né? Não são todas. Por isso que é necessário você estudar quais são as melhores. E aí eu estudei 60 empresas, eu escolhi das 60 algumas que mensalmente me dão, claro que cada empresa, de acordo com o seu estatuto, né, elas fazem o depósito, né? Então aqui eu coloquei, por exemplo, em fevereiro, olha aí,
Por exemplo, até uma renda fixa, o Tesouro Direto, teve um rendimento, que eu recebi aqui os juros do Tesouro Direto, um rendimento da empresa A, um rendimento da empresa B, o rendimento da empresa C, um lucro de operação, isso antes daquela crise brusca, né? E depois da crise brusca, mesmo, olha, no período que teve seis paradas ali na bolsa, circuit breaker, né, que chama, quando a bolsa cai mais de 10%, mais de 15%, na mesma semana teve 6 paradas. Aí, mesmo assim, eu continuei recebendo, ou seja, beleza, o preço da ação dessas empresas caiu naquele período, né? Agora já estou no 0 a 0. Na verdade, eu já recuperei toda aquela descida de montanha-russa, né? E mesmo assim, as empresas continuam operando, trabalhando e gerando dividendos, né? Foi legal colocar essas duas porque eu mostro assim que os rendimentos continuam chegando, mesmo diante da crise. Olha só, maio, abril, coloquei só alguns exemplos de empresas muito boas, né? Então, a renda passiva é uma coisa deliciosa, mano. Olha aqui, eu fiz um estudo meu, né, dos meus investimentos que eu fiz nos últimos 20 anos. Então, aqui você vai ver que eu invisto em imóveis, invisto em renda fixa, em ações. Eu tive no início poupança, né? Eu confesso esse pecado que eu tive poupança lá atrás, há mais de 20 anos atrás. Então, há 20 anos eu não tenho poupança. Não gosto. Porque, olha só, esse gráfico mostra o porquê com clareza. O vermelho, né, é a poupança, é sugestivo esse vermelho, né? E o IPCA é a inflação. A inflação que deveria ser vermelho, mas só que a poupança ela é a grande vilã aqui do investimento. Por quê? Olha só, ela não ganha da inflação em muitos anos. Pode ver. Elas andam quase emparelhado, né? E para piorar, 2012 a poupança nova, ela foi reduzida o percentual dela na taxa Selic. Então ela ficou limitada a 60% da taxa Selic. O rendimento dela não pode passar disso. Então é terrível, é péssimo, né? Olha só que situação. Ó, 2012 que foi reduzido, caiu de 7 para 4 o rendimento num ano. Né? Então, simplesmente é péssimo. Aí você vai falar, mas aí, Lando, como é que você fez? Bom, eu sempre trabalhei com vários tipos de investimentos. Né? Além da variada, renda fixa, né, para ter o meu fundo de reserva, né, e reserva de liquidez, são conceitos interessantes. E olha só, você vai ver que, para ser sincero, em alguns anos até foi negativo. Fui mal em 2005. Você vê, mesmo nos anos de crise da ponto .com, consegui bom rendimento. Mesmo na crise lá de 2008, né, você vê, ó, eu fechei o ano com 29%. Então, ou seja, os rendimentos aqui são somados a também o fruto dos meus trabalhos, dos meus projetos, das empresas que eu trabalhei, né? Então, assim, você soma o investimento, os rendimentos, os juros, né? E todas essas coisas com o seu trabalho, com o seu principal, com a sua principal fonte de renda, né? Eu não vivo de bolsa, né? A bolsa para mim, ela soma, né? Ela me ajuda, a aumentar o meu patrimônio. Ela melhora, né? O rendimento, ela me ajuda a vencer a inflação. Eu não fico ali com o meu recurso emparelhado com a inflação e perdendo valor, né? E mesmo que eu não quisesse investir em renda variável para sentir essa emoção do sobe e desce, existem também investimentos em renda fixa que são bem melhores que a poupança, né? Eu não vou falar sobre isso aqui hoje por conta do tempo. Ó, e no final, ó, dos 20 anos, você pode ver que agora tem até menos 13 aqui, porque quando eu fiz o gráfico, eu fiz em março esse gráfico. Mas se eu fizesse agora, eu já estaria no 0 a 0, porque eu já recuperei dessa queda aqui da Covid na bolsa, que passou de 40% de queda, né? Então, a média ao ano foi 28% de rendimento e acumulado nos 20 anos, 442. Lembra daquele gráfico lá atrás?
se eu tivesse pego, esse pensamento é terrível, né? Esse pensamento faz a gente sentir aquela dor de, puxa, o custo da oportunidade, perdi a chance de aumentar mais o meu patrimônio. Se eu tivesse investido tudo na bolsa, olha aqui no gráfico, há 20 anos atrás, né? Olha, o meu rendimento seria bem maior. Pensamento de longo prazo. Como eu não tinha esse conhecimento todo na época, né? Claro que foi evoluindo ao longo dos anos, eu fui com mais segurança, né? Arriscando mais. Eu não comecei arriscando, aumentando a minha posição. Então, você até nota que em alguns anos aqui eu até saí da renda variável, né? Porque eu precisei do recurso, é claro, para investir, quitar dívidas, né? Quitar financiamento de casa, essas coisas todas, né? E isso tudo sem economizar o cafezinho, né? Tem a escola das crianças, tem férias, tem tudo, sem deixar de ter os momentos felizes com a família, né? Sem passar dificuldade. Porque não adianta você ter investimentos e não ter propósito, né? Não ter felicidade, não ter satisfação com a sua família, não curtir com a sua família. Eu não tenho aquela visão de, só vou curtir quando eu aposentar. Não, pelo contrário, né? A gente tem que ter o recurso organizado, o padrão de vida organizado para a gente curtir hoje, né? Com a família, o fruto do gozado, fruto do seu trabalho, né? Bom, então era essa mensagem que eu tinha para dizer. A gente tem o nosso grupo, né? Eu já convidei o Evandro para participar. E aí tem alguns minutos aí para a gente tirar dúvidas, se vocês quiserem bater um papo agora. Eu vou colocar eu vou subir o vídeo, só a parte da apresentação, né? No YouTube eu vou cortar aquelas partes das nossas conversas pessoais, né? E aí depois eu disponibilizo para vocês, se vocês quiserem ver, né? E tem também a outra apresentação que ela fala, que eu estou querendo marcar para um outro dia, que ela fala mais detalhadamente que outros tipos de investimento tem, que não são renda variada, né? Que são renda fixa, que são melhores que a poupança, né? Então, assim, geralmente eu sugiro que a pessoa primeiro organize, né, os recursos, o seu fundo de reserva, dá uma organizada nas finanças para poder começar a investir. Mas assim, você não precisa começar a investir grande, né? Você pode comprar uma ação fracionária, né? Em ações, você pode comprar com R$ 1, você já consegue comprar uma ação, né? Com 20 reais você já consegue comprar um banco grande, uma ação, né? No mercado fracionário. Então, assim, para experimentar, você já consegue, com poucos reais, já começar a brincar, né? Você não precisa chegar lá e já fazer um grande aporte, né? Comprar vários lotes, né? Antes de ter essa segurança, né? Beleza? Fala aí, Evandro. Tem alguma pergunta aí? O Evandro está começando a investir na bolsa. Já me contou aí que já entrou na corretora, né? O Evandro é um investidor, é um empreendedor, mas que nas horas vagas é um investidor, né, Evandro? Pô, eu tô começando, cara. Eu venho estudando o mercado aí há algum tempo. E tô começando. Já comprei umas cotas de